Olá, queridas alunas, vamos mais uma aula da nossa escola dominical. Esse trimestre estamos falando sobre família, um assunto muito importante, não é? Que nós podemos aprender de acordo com a palavra de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Eu devo ser assim? É uma pergunta, né? Como a gente deve ser de acordo com a palavra de Deus. E o versículo em destaque se encontra em Gálatas 16, que diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito Santo dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu já queria dar uma pausazinha para refletir sobre quando nós estamos indo para algum lugar. Se a gente pegar um avião, a gente se senta e a gente deixa ser guiado pelo piloto, né? A gente sabe que o piloto, ele vai nos levar para o destino certo que nós queremos ir. Se a gente vai de ônibus, a gente sobe no ônibus, se senta e sabe que o motorista que está ali guiando aquele ônibus vai nos levar para o destino correto. Mesmo assim é a nossa vida espiritual. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente está entregando ali o volante da nossa vida, a direção está na mão do Senhor, e agora a gente se senta no banco do passageiro e sabe que Deus, ele vai nos guiar para o caminho certo, para o caminho correto. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia, não é? Por isso que nós devemos parar e pensar: eu devo ser assim? Eu devo agir desta maneira? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo ser, né? Na introdução da nossa lição diz assim: você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de você se ouvia duas vozes, cada uma dizendo o que fazer? Geralmente na sala de aula eu digo a vocês que parece aqueles desenhos animados, que de um lado tem um anjinho falando, do outro lado tem um diabinho falando, né? E realmente a gente às vezes escuta duas vozes, quando a gente tem que tomar uma atitude, quando a gente tem que tomar uma decisão, tem uma voz dizendo assim: olha, se acalma, fica quieto, fica calado. E tem outra voz que diz assim: não, vá lá, diga assim, fale assim, é do seu jeito, você que tem que dominar, né? E fica ali aquelas duas vozes e a gente no meio, né? Dividida entre as duas. Aí aqui diz assim: às vezes nos deparamos com as situações onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Uma pode nos levar para o caminho da vida e felicidade, e a outra pode nos levar para o caminho da morte e da tristeza. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito desse conflito internalizado e de como podemos agir quando encontramos em situações desse tipo. Então é o que nós vamos aprender hoje, são atitudes, ações que nós devemos tomar. Quais são essas atitudes e ações que devemos tomar, né? Aí vem mais uma pergunta: toda pessoa é má? Sabemos que Deus, ele criou o homem de acordo com sua imagem e semelhança. Mas lá no Jardim do Éden, o primeiro homem, Adão, ele pecou, né? E a palavra do Senhor diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, quando Adão ele pecou, ele rompeu a comunhão do homem para com Deus. Antes eles viviam assim, juntos, né? Tinha aquele diálogo, Deus falava com Adão, Adão tinha aquela comunhão com Deus. Mas a partir do momento que ele pecou, eles foram divididos. Agora Deus e o homem foram separados. E quem veio para fazer novamente a ligação foi Jesus, né? Jesus é a ponte, né? Faz de conta que aqui é Jesus, e Jesus é a ponte que liga novamente Deus com o homem. Jesus é a ponte, não há outro mediador entre Deus e o homem.
Mas que pecado foi esse, né, que Adão cometeu? Aí lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, fala sobre as obras da carne. Nós somos pessoas que nós lutamos contra a carne e o espírito, né? E nós temos que ter inclinação para o Espírito Santo de Deus, para que ele guie nossas emoções, nossas ações, e não a carne. Mas quais são as obras da carne que a Bíblia relata? Eu anotei aqui para vocês, mas vocês leiam Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. E eu anotei aqui quais são algumas obras da carne. Idolatria, inveja, prostituição, homicídio, bebedice, que é embriaguez, né? Heresias, que é todo aquele que vai contrário aos ideais da igreja, dissensões, que é confusão, discórdia, impureza, tudo aquilo que não é puro, que é imundo, certo? Emulações, que são ciúmes, inimizade, lascívia é sensualidade, tá bom? Feitiçaria, que é bruxaria, né? Essas coisas, Deus não se agrada. Iras, que é ódio, tá certo? Então, esses são algumas obras da carne, alguns pecados da carne. Só que lá no jardim do Éden, Adão não se prostituiu, porque não tinha outra mulher, né? Só era Eva. Adão não se embriagou, não fez o pecado da bebedice, porque no jardim do Éden, eu creio que só era as frutas, né? Não existia ainda o vício do álcool, né? As bebidas alcoólatras, não existia ainda. Inimizades, não tinha nada assim de que hoje em dia existe muito mais, né? Mas qual foi o pecado que Adão cometeu? E esse pecado tá aqui, olha, meninas. Olha, a desobediência. A desobediência. Olha só. A desobediência. Esse foi o pecado de Adão. Adão desobedeceu a ordem de Deus. Então nós devemos parar e meditar em cada um dessas obras da carne e ver como é que nós estamos. Como é que a gente fazer uma reflexão de nós mesmos para ver se a gente está se inclinando às obras do Espírito Santo ou se a gente está se deixando levar pela carne, né? Idolatria. Idolatria é o que a gente coloca em primeiro lugar em nossa vida. O que será que a gente está colocando em primeiro lugar em nossa vida? Será que a gente está colocando Deus em primeiro lugar, né? Ou será que a gente está colocando outras coisas e pessoas? Será que a gente está procurando ler a palavra ou a gente está mais olhando para séries, filmes, né? Mais a mídia? Inveja, que é querer algo do outro ou ser aquela outra pessoa, né? Porque às vezes você tem um celular bom e outra pessoa quer ter aquele celular e vê, vai lá na loja, compra um igualzinho, tudo bem. Mas inveja é a pessoa querer aquele celular da pessoa e a pessoa ficar sem celular. Isso é inveja, tá certo? E outras coisas, impureza, o que será que a gente está colocando diante dos nossos olhos? Será que o que a gente está vendo ou escutando são coisas puras ou são coisas ruins, né? Poluição, impureza. Hein? Será que está agradando ao Espírito Santo ou está entristecendo o Espírito Santo? Então a gente tem que parar e meditar. E será que a gente está obedecendo a Deus ou está desobedecendo? Não é? A vontade de Deus para a nossa vida. Então é isso. Deus, ele criou o homem e tudo que Deus fez é bom e perfeito.
né? Basta nós escolhermos viver de acordo com o padrão de Deus, tá certo? E aqui, no outro tópico da lição, diz assim: você não está sozinho. Você não está sozinho. Em João 14,16, Jesus nos garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ficando para sempre ao nosso lado. Por isso, sempre em que nos encontramos em situações de perigo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, devemos pedir socorro ao Espírito Santo para permanecer fazendo a vontade de Deus. Lembra da história de Esaú e Jacó? A história de Esaú e Jacó, eles são dois irmãos gêmeos, nascidos no mesmo dia, não é? E o que aconteceu? Eles, quando cresceram, se deixaram ser levados pelo egoísmo, né? Jacó, ele queria a bênção do pai primeiro do que o do irmão, só que o direito era do irmão, mas ele, egoísta, querendo seus desejos, suas vontades, armou um plano e conseguiu passar à frente do irmão. E isso trouxe uma desunião dentro da família, porque o irmão, quando soube que ele roubou a bênção, o irmão se irou e queria pegar ele para matar. E Jacó teve que fugir. E isso mexeu com a família, né? Nós, dentro de casa, é um desafio conviver em família, né? Mas quando a gente dobra os joelhos e pede direção a Deus todos os dias, né? E a gente procura honrar o nosso papai, nossa mamãe, e a gente procura ser uma bênção na vida da nossa família, é diferente, né? Mas ali, Jacó se deixou levar pela carne. E foram distanciados e passaram muitos anos vivendo longe um do outro, né? E eles casaram, tiveram filhos e não se viam. Imagina os filhos de Jacó crescendo, querendo conhecer, né, o tio, sem poder ir. Também os filhos de Esaú, sem poder conviver em união com a família, né? É tão bom quando a gente tem uma tia que a gente pode ir lá visitar, né, ver os nossos primos. Mas aí Esaú e Jacó viveram assim por muito tempo. Mas a nossa lição diz assim: no final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente aquela família. Não se esqueça, Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia. Mas a decisão de ser guiados por Ele, de obedecer a palavra de Deus, é inteiramente nossa. Esaú abriu mão da sua vingança para retomar a amizade com seu irmão. Vou dar uma paradinha aqui e falar, né? Que Esaú, quando soube que queria ir lá e queria matar o irmão, queria se vingar, depois de um bom tempo, ele abriu mão desse sentimento. Não é bom guardar nem rancor, nem raiva, nem ódio de ninguém. É bom a gente parar, respirar, pedir a ajuda do Espírito Santo, porque você não está só, você tem esse ajudador aí com você. E dizer: olha, eu não quero sentir assim no meu coração essa dor, essa angústia, essa tristeza, esse rancor por alguém. Espírito Santo, venha, me limpe, me ajude. Eu quero viver em paz e não com peso sobre as costas, né? Esaú chegou a esse ponto de pedir, né, a ajuda a Deus para se livrar desse sentimento e novamente se unir com seu irmão. Jacó, por sua vez, por ter enganado seu irmão, também chegou o momento, depois de muita oração com Deus. Você lê a história de Jacó e Esaú, que é muito bonito. Ele teve um encontro com Deus, ele se arrependeu e depois de muita oração também pediu a Deus para ajudar a se reencontrar novamente com Esaú, e teve esse dia do encontro.
E Jacó pediu perdão, Esaú liberou perdão e agora os dois puderam viver novamente em família, unidos, né? E é assim que Deus quer. E aqui diz assim, ó, comece a mudar nas pequenas decisões dentro de casa, ao responder sim ou não ao perdão, ao pedido de seus pais. A gente começa pelas pequenas coisas, né? A gente escuta a mamãe dizendo, vem lavar os pratos, né? A gente escuta o irmão mexendo em alguma coisa e você não gosta e você quer ir para cima, você para direitinho, diz, não, peraí, eu vou com calma, né? E respondendo, e ao responder sim ou não para os seus pais, você pode já ir começando a fazer uma mudança de atitudes, né? E as pessoas dizem assim, olha, antes eu pensava que você ia fazer assim, mas você recuou. Isso pode até servir de um bom testemunho para outras pessoas também. Não, se fulaninha está mudando de direção e está indo fazendo o que é certo e correto, eu também vou. E através de você, Deus ele pode transformar muitas vezes de muitos outros adolescentes. Às vezes na escola, né? Tem pessoas ali na escola querendo que você faça isso, faça aquilo, vai assim, mexe, puxa o cabelo de um, bota o pé para o outro cair, não é? E você diz, não, eu não vou fazer isso não. Não vou fazer assim. A professora pede silêncio, aí seu coleguinha, vamos conversar. Se a professora falar, você diz, não, vamos ouvir o que a professora está dizendo. E essas pequenas mudanças, você vai vendo que você está obedecendo a voz do Espírito Santo, está fazendo o que é o certo e Deus muito se agrada, certo? E o último tópico da lição diz assim, viva diferente, a escolha é sua. Nós temos esse poder, Deus nos deu o poder da escolha, né? Mas, porém, ele nos alerta, né? Olha, a escolha é sua, mas tem a escolha que vai dar para a vida e tem a escolha que vai dar para a morte. Escolha o que vai dar para a vida, porque eu sou vida e quero que vocês tenham uma vida abundante, né? Aí aqui na lição diz assim, quantas vezes a desobediência a Deus parece ser algo bom, mas no final é um caminho de morte. Paulo escreve em uma de suas cartas, como vimos, contando sobre a luta, né, de fazer o bem e o mal. Sabemos que não é tão fácil quanto parece viver a vida fazendo o bem, mas temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar. O que não podemos é nos enganar. Podemos enganar os professores, os pais, os amigos e até mesmo a nós mesmos. Mas a Deus ninguém se engana, né? Ninguém engana. Aquele que conhece o nosso coração e sabe da nossa verdadeira intenção, jamais enganaremos. Podemos sim buscar uma vida verdadeira sob a direção, a vontade de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vemos na nossa família e em nós mesmos. Deus nos chamou a viver a vida em família conforme a sua vontade. Afinal de contas, a escolha é nossa. Às vezes na nossa família nós vemos alguns exemplos de pessoas que cometeram erros, né? A gente não é obrigado a cometer os mesmos erros, né? Bom mesmo é a gente observar e tomar a nossa atitude certa, do que ir lá provar do que eles provaram também e quebrar a cara. Não é bom. Observe e vá com cautela, tomando suas atitudes de acordo mesmo com a vontade de Deus, né? Um exemplo, uma pessoa que tem um pai que está no vício do álcool, não é obrigado você também entrar por esse caminho do vício para ver que realmente é uma prisão do inimigo. Não, você vê que seu pai está entrando por esse caminho, você sabe que não é o correto, você ora, pede para Deus libertar ele, né? Mas não vá provar para ver, né? Não, né? A gente tem que observar as atitudes. Tem meninas que ainda jovem
entra pelo caminho do namoro, sem ser de acordo com a vontade de Deus, e quando vê engravida, ainda bem jovem, aí você olha para aquela atitude que aquela menina tomou e pensa direitinho, não, eu não vou querer assim para minha vida. Deixa mesmo eu ficar esperando em Deus, procurar, né, orar, buscar ao Senhor, que eu sei que Deus tem um futuro brilhante para cada uma, e no tempo certo Deus vai dar um esposo, uma casa, um lar, com a bênção de Deus. Estamos falando sobre família, e família é projeto de Deus, e Deus abençoe a sua família, ore por sua família, seja um milagre de Deus na sua família, tá certo? Para terminar a nossa lição, eu trouxe aqui um copo, e aqui o copo a gente sabe que ele foi feito com um propósito definido, né? O copo ele foi fabricado com um propósito definido. Nós também. Nós que somos criaturas de Deus, Deus fez o homem e a mulher com propósitos definidos, né? Mas aí vem o pecado. Esse papel vai simbolizar o pecado. E o pecado entrou dentro do homem. O propósito que Deus fez para nós é para sermos uma bênção em suas mãos, para ser instrumento de Deus. Mas agora o pecado corrompeu o homem. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos encher do Espírito Santo. A partir do momento que o homem ele é cheio do Espírito Santo, o pecado não mais domina o homem, né? O pecado agora passa a ser algo superficial. Passa a ser algo superficial. O que domina o homem, que vai se enchendo do Espírito Santo, é a vontade de Deus. Glória a Deus. É por isso que nós rejeitamos o pecado. É por isso que o pecado ele não tem poder. Porque nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, cada vez mais buscando mais de Deus e vencemos o pecado. Pois nenhuma condenação há para aqueles que têm Deus em sua vida. Que Deus vos abençoe e até a próxima aula.